Boa noite a todos que estão ingressando na nossa live sobre os cálculos do benefício após a reforma da Previdência. Vou fixar o tema aqui com o Dr. Emerson Lemes. Então, o Dr. Emerson já deve estar entrando. Oi, doutora Michele, tudo bom? Minha xará. Oi, doutor Emerson, já tô fixando aqui o tema, vamos deixar o pessoal ingressar um pouquinho, né, para prestigiar o doutor. Cálculo dos benefícios, deixa eu botar aqui. Pós-reforma. Sejam todos muito bem-vindos. Eu preciso de coraçõezinhos, aviõezinhos, né? O Dr. Emerson vai dar dicas valiosíssimas para todos vocês hoje, mas só vai dar dica se tiver muito coraçãozinho e muito aviãozinho, né, doutor? Já vamos chamar aqui, vou enviar Vilmar, Juliana. Oi, doutora Emerson, tudo bom? Tudo bem. Deixa eu já Só tira o doutor, tá, pessoal. Michele? Estão ouvindo a gente direitinho, pessoal? Eu tô ouvindo direitinho, doutora Emerson. Vocês estão me ouvindo também? Perfeitamente. Só tira esse doutor, que eu não sou doutor, tá? Eu sou contador. Não, deixa eu explicar. Eu sou contador. E nós, contadores, não temos a prerrogativa de usar o DR antes do nome sem ter doutorado. Então eu não sou doutor. Só Emerson tá mais do que ótimo. Não, mas Me conta uma coisa. Mas me conta uma coisa, pelo amor de qualquer coisa. Como é que você consegue fixar as coisas aqui embaixo que eu não consigo? vou ensinar. Bota a frasezinha, tá? Depois da frasezinha escrita normal, como se fosse compartilhar comentário, clique em cima da frasezinha e mantém clicado um pouquinho. Aí vai subir um negocinho, para não, a gente não sabe o nome. Eu já... Né? Escrito assim, ó. Comigo não funciona. Comigo não funciona. Eu seguro, fiquei uma hora segurando já. Também não deu certo? Então não sei. Não funciona. Comigo não dá certo esse negócio de fixar, nunca consigo. Tá, inicialmente eu gostaria de agradecer, então, o Emerson, então, vou até me cuidar aqui, que o Emerson, vou me cuidar, porque senão sai o doutor automático. Prontamente, né, atendeu ao meu convite, eu fiquei extremamente lisonjeada, né, uma pessoa, um escritor, né, professor, de tão alto gabarito, né, de conhecimento, que eu tenho livro também, né, já comprei o livro, recomendo para todo mundo o livro, porque ele explica muito detalhadamente, na minha opinião, na área de cálculos, assim, a nossa sumidade, assim, da Previdência Social no Brasil, inclusive, tá? E tô dizendo, não é porque ele tá aqui, eu sempre fiz esses comentários em aulas, em outras lives, já tinha mencionado o seu nome e recomendado o seu livro, tá? Os meninos ali depois podem confirmar, eu sempre recomendo. E realmente eu tenho aqui no escritório e utilizo bastante, sempre uma pessoa muito atualizada, muito antenada e realmente demonstra, inclusive, em todas as falas, muito conhecimento, muito aprofundamento. Eu até vi esses dias uma live que você fez com o Dr. Hélio Gustavo, em que você contou um pouquinho a sua trajetória, assim, como contador, em RH, né, que trabalhou por um período, alguns pontos, assim, achei bem interessante. E com relação, assim, ao nosso dia a dia, eu corroboro da sua opinião.
Acho que a gente vai aprofundando, então, o conhecimento aos poucos, mas que a prática, né? Essa situação de ter o contato, eu até acompanhei que você disse que já mexia naquela época dos formulários, lá dos papéis, lá que nem tinha ainda, né, os sistemas e tudo mais. Então, justamente por isso é que detém todo o conhecimento e mantém, né, os seus livros tão atualizados, né, quanto a gente acompanha. Pessoal, eu vou passar, então, a palavra para o Emerson, para que ele possa, então, se apresentar e fazer as considerações. E ele prometeu também uma dica para a gente hoje, mas ele só vai dar dica se tiver muito coração e muita gente assistindo, não é assim? Quem põe a regra é você, a live é tua, eu acompanho. Muito coração. E ele dá dica boa, hein? É dica lá das atualidades. Então, todo mundo que está assistindo com relação aos nossos cálculos, né? Que a gente precisa estar sempre bem antenado, muitos corações, aviãozinhos. Eu vou passar a palavra e, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui comigo na noite de hoje conversando. Eu que agradeço muito o convite, tá, Michele? Foi um prazer, eu gosto muito de participar dessas lives, desses bate-papos, porque isso é muito, não só gratificante, mas como traz crescimento também pra gente. Porque sempre vem uma pergunta, um comentário que ou você não tem resposta, e eu não tenho a menor vergonha de falar isso, eu não sei. Vira e mexe, a minha resposta em e-mail é essa: olha, você perguntou para a pessoa errada, eu não entendo nada desse assunto. Ou te faz pensar em algo que você ainda não havia pensado e que você sabe a resposta, mas que não havia sido pensado, de repente, naquele aspecto, sabe? E você fala, caraca, não tinha percebido isso ainda. Então é sempre muito bom esse contato, não só com quem me convida para uma live, como com o pessoal que vai escrevendo, que vai comentando, que vai falando. É realmente muito enriquecedor. Por isso eu te agradeço muito o convite feito. Para mim é uma alegria estar aqui hoje conversando com você e com a tua galera sobre cálculos de benefícios. E com os meus amigos que entrarem aqui também, vai ser um prazer receber todo mundo e trocar uma ideia aqui com todo mundo. Com relação, então, nós nos propomos, então, a conversar um pouquinho, né, sobre como ficou, então, os cálculos dos benefícios agora pós-reforma. Então, na sua opinião, assim, eu já tenho a minha, assim, algumas situações aqui, mas, assim, qual o benefício, assim, que você considerou que foi o mais massacrado agora após a reforma? Vamos ver com relação aos percentuais, com relação às modificações. Eu acho que teve dois benefícios que sofreram muito, que é a aposentadoria especial e a pensão por morte, né? Esses dois benefícios realmente apanharam muito fortemente, com muita força. A porrada foi muito grande nesses dois benefícios. As aposentadorias, em geral, tiveram o impacto do acesso, né? Porque antes bastava eu completar 35 anos de contribuição e me aposentava. Bem ou mal, mas me aposentava. Renda boa ou renda ruim, o fator previdenciário comendo metade da minha renda ou não, mas o acesso ao benefício eu tinha. E agora não mais. Eu simulei todas as regras de transição para o meu caso, coloquei inclusive em cursos, em aulas de pós-graduação que eu já ministrei e tal. Eu vou me aposentar com quase 63 anos de idade agora. Claro que eu não me vejo aposentado e não me via aposentado aos 55. Tipo, 55 anos, eu vou fazer 50 daqui uns dias. Ano que vem eu faço 50. Então, para 55, não, ainda sou um garotão, ainda toco rock and roll, não vou me aposentar tão cedo. Mas o direito a... Tomando um vinhozinho sempre. Mas eu tinha o direito de. E esse direito de me foi subtraído e me jogaram lá para os 62 anos de idade. Tá o Hélio Gustavo com a gente aí, grande Hélio. Oi, doutor acabamos de mencionar o seu nome, que eu acompanhei uma live do Emerson com o senhor com relação... Você já vai fazer 60. Ele tá cornetando aqui a sua idade, ó. Ele é bem mais velho que eu, então... Ele tá cornetando.
20 anos. Mas o Hélio é bem mais velho que eu. Não, mas deixando, tá? Ele tá bem na foto, ele tá um coroa enxuto. O Hélio Gustavo é um grande amigo, sabe? Não é aquele colega de profissão, não, é amigo de a gente sair pra tomar vinho junto e falar bobagem mesmo. Já tocou, nós temos uma banda de rock and roll só de previdenciaristas, e o Hélio já tocou com a gente algumas vezes. O Hélio toca gaita. O Hélio toca gaita, aliás, um baita de um gaitista, gaita de boca, né? Gaita de. Não gaita acordeon do sul, né? Gaita de boca. Toca muito, grande conhecedor de vinhos, inclusive. Tá, Hélio? Tô no italianinho aqui hoje. Ó, você que eu sei que gosta da Itália, estamos no italiano aqui hoje. Mas, enfim, as aposentadorias tiveram, então, todas elas, algum tipo de impacto, né? O acesso ao benefício foi alterado. Quem ia se aposentar por idade não sofreu tanto. As mulheres ganharam 2 anos a mais para esperar a aposentadoria, os homens não, ficaram nos 65, mas a renda desses benefícios foi bem afetada, enfim, teve muita coisa que não ficou legal, né? A regra não que ela fosse boa antes, tá? A meu ver, a melhor regra de cálculo de benefício que nós tivemos é a da redação original da 8213, lá de 1991, foi, para mim, a melhor regra de cálculo que nós tivemos na história da Previdência no Brasil. Aí vieram mudanças no decorrer da estrada, ali em 98 veio a emenda 20, 99 a 9876, que mudou a média, colocou o fator penitenciário, fez aquilo tudo. Então já não ficou, não que nós tivéssemos uma regra maravilhosa, não, já não tínhamos uma regra maravilhosa. E aí vem uma nova regra ainda menos benéfica, ou mais difícil de se alcançar, ou mais prejudicial ao segurado, e nós não podemos fantasiar. Sistema de previdência é um sistema sempre problemático financeiramente para quem o administra, principalmente quando falamos de Estado brasileiro, e sempre vai pedir reformas, e as reformas nunca virão para beneficiar a vida do segurado. Então a gente não adianta ficar imaginando, mas vai ter, mas se mudar o governo, não vai, gente, não vai. E olha, por que eu vou dizer não vai? A 8213, lá em 91, foi no governo Collor, que estava vindo da nova Constituição e tal. Então ela estava linda. Mas eram estudos que os atuários da Previdência haviam preparado antes, que chegaram no texto da 8213. Maravilha. Aí, quando vem a 9876, que arrebenta com tudo, era governo Fernando Henrique, que até então tinha-se uma ideia, é um governo mais à direita. Mas vai entrar à esquerda e vai resolver tudo. Não, tivemos 16 anos quase de PT no poder e não melhorou, pelo contrário. Piorou para os servidores. E aí vieram a emenda 41, emenda 47, que piorou a previdência dos servidores. Mas então, quer dizer, pode. Sim. E aí chegamos de novo num governo de direita, vai melhorar? Claro que não. Então previdência meio que independe de quem está no poder. Sim, arrebentaram. Até porque, se nós formos verificar aqui na América Latina como um todo, eu fiz o meu doutorado ali em Buenos Aires, na Argentina. Então, até publiquei meu livro no final do ano passado com relação a justamente esse sistema comparativo entre o regime previdenciário do Brasil e da Argentina. E daí, se formos olhar, por exemplo, a história do regime previdenciário da Argentina, eles já tiveram algumas medidas com relação à privatização, então, da previdência deles, e que isso causou, os próprios professores mencionavam isso no doutorado, já há alguns anos atrás, que fez com que a Previdência estivesse falida. Eles mesmos diziam que a Previdência na Argentina é falida. Então, assim, o que acabou auxiliando, apesar de que não concordo com você, assim, não é o sonho de consumo e nunca vai ser o sonho de consumo, né? Mas acabou que o fator previdenciário deu uma amenizada inicialmente nessa situação em relação, né, a uma providência que não foi tomada, né, por outros países
países, isso a nível de países mesmo, não analisando somente aqui a população brasileira. E hoje a nossa Previdência, apesar dessa grande reforma de 2019 que passou, mas ainda está num estado melhor que as demais que a gente tem notícia. Sabe? Então, assim, Sim. por mais que a gente considere ela mal administrada, mas comparando com um cenário, por exemplo, da América Latina, ela ainda pode ser considerada bem administrada. Não é assim? O que você pensa em relação a essa situação? Eu tenho um grande amigo, aí de Santa Catarina também, o Dr. Fábio dos Passos, lá de Chapecó. Inclusive me visitaram esse final de semana aqui em casa, eles estiveram aqui, ele e a família. Tempo que a gente não se via, às vezes eu vou a Chapecó, fico na casa dele, a gente tem uma amizade muito legal também. E ele estuda muito esses sistemas da América Latina. Me mostra muitos estudos, muita coisa bacana. E realmente o sistema brasileiro ainda é o melhor da América Latina. A maioria dos sistemas são péssimos, são horríveis. Dá medo de falar de chamar aquilo de previdência, falar, meu Deus! Nós ainda estamos no paraíso se comparado ao inferno dos vizinhos, né? Claro, não é o melhor dos mundos, óbvio que não. É um sonho de consumo, como você falou? Não, de jeito nenhum. Mas é muito melhor do que qualquer outro país latino-americano. Realmente é incrível a diferença. Só que no caso brasileiro, eu venho falando muito sobre custeio ultimamente, escrevi um livro só sobre contribuições e tal. Antes eu mandar um abraço pro Leandro, que entrou aqui, o Leandro de Curitiba, grande amigo Leandro. Nós temos um grupo de amigos bem bacana online aí, a galera deve estar entrando daqui a pouquinho. Mas, trabalhando muito com custeio, eu tenho analisado o seguinte, que a Constituição de 88 fez uma mudança no nosso sistema que pouca gente percebe. Não caiu a ficha para muita gente até hoje. Até 88, nós pagávamos contribuição para um instituto. Nós contribuíamos com o INSS. Nem era o INS, era o INPS na época, né? Era um instituto para o qual nós contribuíamos, assim como até 3 anos atrás os trabalhadores contribuíam para sindicatos. O dinheiro ia direto para o sindicato. Passava pela Caixa Econômica e ia para o caixa do sindicato. O dinheiro da Previdência passava pelo banco, onde se fizesse o recolhimento, ia para o caixa da Previdência, para o instituto que administrava esse dinheiro. Em 88, acontece uma mudança muito grande. Porque nós deixamos de ter uma contribuição a um instituto e passamos a ter um tributo pago à União. E Previdência deixa de ser uma prestação de serviço do instituto e passa a ser um serviço público, como é saúde. Tanto que está no mesmo sistema de seguridade social. Então eu não tenho mais no Brasil um instituto que me aposenta. Eu tenho um Estado brasileiro que me aposenta e usa uma das suas autarquias para administrar o serviço. Como todo serviço público tem que ter uma entidade ali cuidando do negócio, como tem uma autarquia que administra a arrecadação de tributos, que é a Receita Federal do Brasil, e tem uma autarquia que administra a concessão dos benefícios. Mas não é mais um instituto que paga benefício. Não contribuo mais para com um instituto, pago um tributo à União, e a União me paga uma aposentadoria. E isso nós não temos nos outros países. Essa talvez seja uma jabuticaba nossa, e que, por um lado, é muito diferente de tudo, porque só nós temos, mas, por outro lado, garante uma segurança muito maior ao cidadão. Porque um instituto pode quebrar, o Estado não quebra. A Previdência está quebrada. Mentira, o Estado não quebra. Eu posso arrecadar menos contribuições previdenciárias do que eu pago em tributos, do que eu pago em benefícios, perdão. Mas eu tenho uma rede de arrecadação tributária, tenho outros tributos que compõem o mesmo orçamento, justamente para que o Estado tenha condições de fazer essa retribuição. Ou seja, eu não tenho mais um instituto pagando. Nos outros países, tem países da América Latina que tem meia dúzia de institutos, um para cada profissão ainda, como era no caso brasileiro, até 66, que tinha vários institutos separados por profissão. Ainda temos isso na América Latina em alguns países. Tem países que passaram isso para uma seguradora privada fazer.
terceirizaram ou privatizaram a Previdência. E no Brasil não, nós temos o Estado responsável por pagar benefícios. É o mesmo Estado que tem a responsabilidade de manter a saúde, de manter a educação, de manter as Forças Armadas e de manter a Previdência. É um cenário completamente diferente e que tem que ser analisado por este aspecto sempre que a gente vai discutir qualquer coisa de Previdência Social. Eu não vejo o pessoal discutir isso. Eu vejo o pessoal falando, o INSS. O INSS não, gente. O INSS é só uma autarquia que tem que cuidar da rotina do negócio. Tanto que teve um decreto essa semana dando umas atribuições novas ao INSS, da concessão de benefícios a servidores e tal, e causou uma celeuma gigante nas redes e não é nada do barulho que está se fazendo. Porque já tem servidores especializados dentro do INSS só em regime próprio, que já cuidam das aposentadorias dos servidores do INSS, já tem uma expertise, tem toda uma tecnologia que foi introduzida na Previdência nos últimos anos, e esse pessoal, teoricamente, tem condições de atender a muito mais pessoas. E a Previdência falou, então, peraí, eu tenho uma galera aqui que sabe fazer e está sobrando tempo para eles, porque a tecnologia chegou e faz, ajudando demais o trabalho desse pessoal, vamos dar mais trabalho para eles. Vamos fazer eles aposentarem o resto do servidor. Né? Não é um benefício de contribuição propriamente dita e é administrado também, né? Pago em Sim. É um serviço lá burocrático pelo INSS também, feito né? pelo INSS. Então o INSS é só uma autarquia que administra a concessão de benefícios, né? Bolsa Família poderia ser administrada pelo INSS. Não é, mas poderia ser, porque é um benefício assistencial. E o governo falou, não, Bolsa Família eu vou deixar para a Caixa Econômica cuidar. Tudo bem, o Estado tem o poder de dizer quem é que vai cuidar de cada área, porque é tudo serviço público. A diferença na Previdência é que ela exige uma contrapartida em tributo. Você quer ter um imóvel? O Estado exige de você uma contrapartida chamada IPTU. Ou você paga um tributo, ou nós vamos tomar o teu imóvel. Você quer ter um veículo? Ok? O Estado te cobra uma contrapartida que chama IPVA. Se você não pagar o IPVA, a polícia vai prender teu carro. E você não vai poder usar o teu automóvel porque a contrapartida não está acontecendo. Quer se aposentar? Tem uma contrapartida que é pagar a contribuição sobre a remuneração que você recebe. Não pagar a contribuição, você não vai se aposentar. Ver essa informação, né? Hoje ainda eu atendi, eu já estava em frente no escritório, que ele já é aposentado, e ele veio me questionar com relação à revisão, aquelas perguntas clássicas, né? Da dissociação ali do salário mínimo com necessariamente, né, o reajuste do INSS. Então, eu dei uma olhada, assim, de forma geral, só que, né, o clássico, né, eu esperei, assim, olha, realmente não tem o que fazer, essa dissociação, ela aconteceu, ela é legalmente constituída, e, infelizmente, né, nós gostaríamos que fosse no mesmo patamar da contribuição, fosse essa retribuição, mas a legislação se modificou, então, né, aí, na sequência, ele me fez uma pergunta com relação à esposa. Ele assim pra mim, eu tenho a minha esposa, ela nunca contribuiu, mas eu sei que tem algum jeito de ela se aposentar. E o povo faz esse tipo de pergunta ainda. Aí eu disse, não, o povo acha que tem um jeitinho. Eu expliquei os requisitos lá e tal, né? Mas o povo ainda faz essa confusão. Mas, Michele, eu conto muito, principalmente em aula, uma história que aconteceu em casa. Mamãe é pensionista desde que o papai faleceu e tal. E aí, passa um tempo, ela me falou, você fala que tem que pagar INSS para se aposentar, a Maria nunca pagou e está aposentada. A Maria é uma vizinha lá da mamãe. Eu falei, não, mamãe, não pode ser. Não é pensão Não. Ele também não pagava nada, ele já morreu, não pagava nada, a Maria está aposentada. Recebe um salário mínimo, mas está aposentada. Mamãe, eu acho que ela recebe um benefício assistencial. E é uma pessoa, essa dona Maria realmente tem é de uma classe social baixa, é pobre, é simples e tal. Se enquadra nos requisitos da Lei Orgânica da Assistência, né, da LOAS. E aí, eu acho que é um benefício assistencial. É a aposentadoria, o cartãozinho dela é igualzinho ao meu.
Tá, com mãe não se discute, né? E não adianta ter mais. Eu não vou discutir com a mamãe. Não, não adianta. Não adianta teimar. Beleza, chegou no final do ano. Ah, mãe, então não sei o que aconteceu. Ela não tinha direito, não. E boa. Chega no final do ano. Por que a Maria não tem 13º? Então, né, mamãe? Lembra que eu falei pra você que ela não recebe aposentadoria? Mas é a aposentadoria de idoso, de um salário mínimo. Eu falei, tá bom, mamãe, só que não tem 13º para esse tipo de aposentadoria. E beleza. Algum tempo depois, ela conversando com uma prima minha, que é advogada previdenciarista aqui em Maringá, a minha prima achou um jeito de explicar para minha mãe. Falou assim, é que essa tua vizinha não recebe aposentadoria, ela só recebe um benefício. Como se a aposentadoria não fosse benefício, né? Mas aí casou na cabeça da minha mãe, ela entendeu, ah, não é aposentadoria, é só um benefício e pronto. Não, mas eles Mas claro que confundem. Se nós temos dificuldade para entender alguns conceitos que são até básicos no previdenciário, imagina o cidadão comum. A gente confunde tempo de contribuição com carência. Quantas vezes que você não se pegou pensando, mas isso aqui é contribuição, por que não é carência? Ou é carência também e eu que não estou entendendo? Isso aqui contou para carência, vai contar como tempo de contribuição? A gente se perde nessas coisas. Trabalhando com isso o dia inteiro, imagina um cidadão comum, um afegão médio, como diz o Emílio lá do Pânico, eu gosto muito dessa expressão, não sabe o que é. Então ele vê alguém recebendo um dinheiro com um cartãozinho escrito INSS, na cabeça dele é a aposentadoria. E pronto. E cabe a gente tentar decifrar. Perguntando se, eu vou simplificar aqui a pergunta dele. Com relação à aposentadoria rural aqui, se houve modificações nos cálculos, com relação à concessão, então, do benefício? Não. Duas situações que não tiveram mudanças. Aposentadoria rural de segurado especial. Não mudou nada, manteve-se a mesma regra antiga. O governo até queria mexer durante a reforma, mas o Congresso Nacional não aprovou. Então, rural continuou como era antes. E aposentadoria do segurado com deficiência também não mudou nada. Só que esse não mudou nada, Michele, me chamou muita atenção no caso da aposentadoria do segurado com deficiência. Por quê? A emenda falou, olha, para o segurado com deficiência vai continuar valendo a Lei Complementar 142, inclusive quanto aos critérios de cálculos. Beleza? Fui reler a Lei Complementar 142. E aí me caiu uma ficha. E olha, primeira dica da live, hein? Me caiu uma ficha sensacional. A Lei Complementar 142 diz no artigo 8º ou 9º, artigo 9º, que os benefícios serão calculados com base no salário de benefício previsto no artigo 29 da Lei 8.213. Tá, ok. Ué, a média dos 80% maiores, né, Emerson, não é? É de todo o período contributivo. O que a gente está falando aqui? Que para o segurado com deficiência, desde a publicação da Lei Complementar 142 em 2013, o cálculo a ser feito é o mesmo que nós usamos na revisão da vida toda. É de todo o período contributivo, não é limitado a julho de 1994. Ou seja, todas as aposentadorias de segurados com deficiência concedidas desde a Lei Complementar 142 foram feitas erradas pelo INSS. Porque ele sempre limita o período contributivo a julho de 94 e usa o mínimo divisor. E a Lei Complementar 142 fala, não é isso que é para fazer, é para usar o artigo 29 da 8.213, que trata de todo o período contributivo e não tem mínimo divisor. Se o cálculo pela 8.213 vai ser melhor ou pior do que o cálculo feito efetivamente no caso da aposentadoria do segurado, tem que se conferir. Então, claro, o quanto que o INSS fez está mais vantajosa, fica quietinho. Mas, não estando mais vantajosa, fez o cálculo pela vida toda. O resultado ficou melhor do que aquele que está sendo pago para o segurado, tem que ajuizar pedido de revisão.
E nem adianta pedir administrativamente. O INSS não vai fazer administrativamente. Mas, claro, por conta de todos os trâmites de sempre, peça administrativamente. Vai ter que pedir para cumprir a tabela. Exato. Mostrar que você tentou, né, e não conseguiu. E aí você vai para o judiciário, mas eu chamo a atenção já de cara. Não é revisão da vida toda. Na revisão da vida toda, nós estamos discutindo outra coisa. A gente está falando, existem duas regras de cálculo válidas e eu quero a mais vantajosa. Aqui não. Existe uma regra prevista na lei e o INSS usou outra. O INSS agiu com ilegalidade. E aí a gente vem para a reforma. A reforma não mexeu nada no cálculo dos benefícios do segurado com deficiência. Mas o INSS colocou no decreto que o salário de benefício do segurado com deficiência é o novo salário da reforma, sem excluir os 20% menores salários. Ou seja, agora ele já comete dois erros. Lá na lei está escrito isso, né? Que eles... No decreto. Essa modificação eles sofreram, não sofreram a regra. O decreto Mas a desconsideração do 20%, então, eles foram incluídos. O que você acha com relação a isso? Incorreto para mim, porque a emenda constitucional fala que vai se seguir a Lei Complementar 142, inclusive quanto aos critérios de cálculo de benefícios. E é exatamente esta a expressão da emenda, inclusive quanto aos critérios de cálculo de benefícios. Pode colocar aspas, está assim na redação da emenda. Então o INSS não pode agora, via decreto, dizer, não, mas o cálculo é outro. Não, não é outro, meu amigo. A Lei Complementar 142 manda fazer a média dos 80% maiores salários. Você não pode fazer de 100%. O decreto não pode mandar não excluir os 20% menores, porque a lei manda, e o decreto não é. Você sabe melhor do que eu que o decreto está abaixo da lei, não está acima, ele não pode mudar. E a tese, né, que a gente vem batendo muito com relação à hierarquia das leis e tudo mais, que a gente já está falando em outros, né, entendimentos de decreto também. Eu acho que também concordo que essa é uma outra tese assim que pode. Eu até não atendi nenhum cliente ainda de deficiência posterior à reforma, assim, com essa exclusividade, mas eu também, à medida que atendo, eu também pretendo levantar essa tese, essa bandeira e defender só para a gente ver no que vai dar, pelo menos, né? Sim, pelo menos para tentar. Né? Claro, tem que tentar. E outra, é uma coisa que está na emenda constitucional. A emenda só poderá ter isso alterado, esse ponto específico da aposentadoria social de deficiência, por uma lei complementar. O texto da emenda, inclusive, fala, enquanto não vier a lei complementar prevista lá no 201 da Constituição, continua aplicando a lei complementar 142. Então o decreto não pode mudar nada, ele não tem esse poder. Só uma lei complementar pode mexer nisso. Aí eu afirmo que o decreto pisou na bola. Eles falam, que o decreto regulamentou e não era a lei que tinha que... Não, o decreto regulamentou as coisas em geral. Ele só repetiu o que estava na emenda, porque tinha que ter um manual de instruções lá para o servidor. O decreto nada mais é do que isso, né? Bem na prática. Pessoal, duas mas, dicas nesse ponto, tá? Duas já, hein? Com relação ao retrocesso, então, do cálculo, que pode ser anterior, no caso, a julho de 94, e com relação à desconsideração dos 20% menores, que teoricamente caiu, mas o primeiro, né, que o Emerson levantou em consideração aqui, trata-se de uma ilegalidade. E esse segundo vai ter que ser uma tese, como as demais que a gente vai levantar, com relação à hierarquia das normas, né, em virtude do decreto, que a gente já tem conversado bastante pós-reforma da Previdência. Então, ó, duas dicas que vocês podem verificar, tanto para revisão de benefício, quanto a própria concessão, né, para brigar lá, se tiver que entrar judicialmente, já bota na concessão também, para discutir esse cálculo, que eu também, essa situação aí eu considero muito válida também, já tinha me chamado a atenção com relação à desconsideração também. Legal, bacana. Então, e são pontos que a gente não para ler o texto de novo. Por exemplo, essa de que o cálculo tem que ser
considerando também os salários anteriores a julho de 94, gente, está na lei complementar desde 2013, mas só agora que eu enxerguei. Porque só agora que eu fui reler aquele texto, depois que a emenda falou para usá-lo. O que está escrito lá mesmo? Vamos só ver de novo. E caí nisso. E caraca, eu não tinha percebido esse negócio. E aí, eu conversando alguns dias atrás com o professor Rodrigo Langoni, lá do Rio, e ele falando disso. E cara, só nós dois percebemos esse negócio até agora. Porque as pessoas não param, né, para ler. Tudo bem, eu entendo a correria do dia a dia, não sei o quê. Mas, gente, estudar é preciso. E estudar não é assistir live, estudar é estudar mesmo. É comprar livro, é pegar o texto. A IN está promocionando Exato. também, né? Ia ser agora em dezembro, mas está postergando um pouco mais, né? Diz que vem assim, eu não cheguei a verificar. Agora a modificada está para vir, mas eu fiz uma live também com o Dr. Washington e ele estava mencionando assim que vem muita modificação com relação também à IN 77. Então, tudo indica que vem uma nova IN agora. Novamente, para variar. Claro, claro. Previdenciário é isso, né? É você ter, abre o micro-ondas, sai uma medida provisória lá de dentro, né? Mais ou menos assim. Positivo, porque é só por isso que eles precisam muito da gente. Sim, claro, exatamente. Se fosse algo estável, tranquilo. Positivo, né, da nossa categoria, né? Sempre, Nós somos muito úteis. sempre. Com certeza. É curioso que quando você vê estudos de outros países, principalmente dos países europeus, não se fala em direito previdenciário. Porque é tão natural a pessoa contribuir, o instituto agir de maneira, conforme está no contrato, fazer a coisa certa e tal, que não precisa ser discutido judicialmente. E no Brasil, essa vida maluca nossa, as coisas loucas que só acontecem aqui, e sem advogado, a Previdência estaria rica, né? Porque não estaria pagando nada. Pensar bem é isso. Até eu tive dificuldade, inclusive, de bibliografia, quando eu fui fazer essa análise comparativa lá com o regime previdenciário argentino. Eu tive dificuldade. Na internet eu não encontrei nada para mandar vir, assim, né, específico. Eu tive que ir lá procurar de livraria por livraria. Eu tive muita dificuldade com a bibliografia para comprar. Caramba! Porque justamente não é uma coisa assim que eles debatem. É o que o Emerson acabou de mencionar. Debatem com afinco, que tem alguma realmente assim maiores dificuldades com relação ao tema. É um negócio muito mais pacífico, infelizmente pacífico de forma negativa, porque eles dizem que é quebrada, que não adianta, que o discurso deles é muito negativo, mas né, não é tão discutido e não abre tanta margem para a advocacia como nós aqui. E tem também um artigo que o Emerson publicou lá no IBDP, tratando de umas particularidades com relação ao ano de 2021. Quer dar uma pinceladinha aqui pra gente ou não é possível? Ah, do salário mínimo? Não, esse problema aconteceu já várias vezes. Essa não é a primeira vez, tá? Porque o governo tem o hábito de mudar o salário mínimo dia 1º de janeiro. E no dia 1º de janeiro, nós ainda não sabemos qual foi a inflação de dezembro do ano anterior. Porque os institutos vão apurar isso e publicam lá pelo dia 10, dia 12, por aí que começa a sair resultado da inflação do mês anterior. E então o governo faz o reajuste do salário mínimo projetando, olha, eu acho que a inflação de dezembro vai dar mais ou menos tanto, vamos usar essa conta e vamos aplicar o reajuste. Aí chega em janeiro, sai a inflação de dezembro e a gente descobre, eita, o reajuste foi maior do que devia. Aí fica maior, beleza? Eita, foi menor do que devia. E se a gente voltar um pouquinho, você vai se lembrar que em 2000 e... Ai, gente, você vai se lembrar, mas eu não lembro o ano. Teve um ano que o salário mínimo começou com R$540 em janeiro, e em fevereiro foi para 545. Por quê? Percebeu-se que a inflação de dezembro tinha sido mais alta, os 540 não repunham a inflação do ano anterior, e em fevereiro deram R$5 a mais para ajustar o valor do salário mínimo à nova realidade, a realidade do ano anterior, a correta situação do ano anterior.
Ano passado nós tivemos isso. Porque final de 2019 se publicou, olha, salário mínimo será R$ 1.039. Aí quando chega em janeiro de 2020, apuraram a inflação, eita, deu mais que isso. E sobe em fevereiro para 1.045. Esse ano de novo, o governo publicou R$ 1.100, só que se você olha para a inflação, fala, eita, dá mais que isso, era para dar 1.101,95 pelas minhas contas. Ah, é R$1,95, não vai mudar a vida de ninguém, Emerson. Não, não vai, mas não está correto. E aí, claro, eu não sei. Ah, obrigado, o Fábio está lembrando, 2011, isso mesmo, Fábio. Que foi R$ 540 em janeiro e 545 a partir de fevereiro. Obrigadíssimo, Fábio. Então, tem... Gente, desculpa, tá? Eu vejo que tem um monte de gente escrevendo coisas aqui e eu não presto atenção enquanto estou falando. Por um acaso, agora parou 2011. Para não interromper. Mas então me desculpem que eu não leio mesmo. Agora que eu vi o 2011 paradinho ali, deu certo. Mas talvez o governo esteja pensando o seguinte: nós temos gordura acumulada. Nós temos anos antes que o reajuste foi acima da inflação. Então esse ano pode, não sei se esse é o raciocínio do governo, estou imaginando que possa ser. Esse ano pode ficar abaixo, que não vai prejudicar, não vai ser um grande problema. Ou o governo pode estar pensando também o seguinte: eu não posso dar reajuste esse ano. Eu paguei muito benefício assistencial ano passado, tive a arrecadação mais baixa por causa da pandemia, e se eu der um aumento maior do salário mínimo, eu vou quebrar de uma vez. Eu não sei, tá? O governo não se manifestou a respeito disso. De todo modo, está errado. Então, quem tiver curiosidade, gente, só procurar depois aqui no meu Instagram, tem um post lá falando disso. Pode isso, Arnaldo? E lá tem o link para você ler o texto todo que está no site do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que eu tive o prazer de ser o tesoureiro até o final do ano passado. A partir desse ano eu sou diretor editorial, estou cuidando da editora do Instituto, mas está lá no site do IBDP esse artigo, que eu pergunto, o salário mínimo abaixo da inflação. Pode isso, Arnaldo? E aí eu brinco com essas frases do futebol durante o artigo, enfim. Vale a pena dar uma lidinha, até para entender como funciona reajuste de salário mínimo, tá, pessoal? Eu compartilhei no Story também, pessoal. Quem quiser, quem não viu ainda também, compartilhei lá hoje ainda. A doutora Gisele, seja muito bem-vinda, do Jucai Silva, uma querida, tá dizendo que o senhor é muito fera, ó. O Marcos, obrigado. tem várias pessoas dando boa noite a todos, né? Quem eu não dei ainda boa noite, Janaína, Barbie, enfim, Maristela, Kátia. Tem muitas pessoas... Alguém reclamou que tem eco na tua voz. Todo mundo, tá? Não sei se o Emerson viu alguém em particular aqui que queira mencionar, pode ficar à vontade. Não, o pessoal que eu vi, eu mencionei que foi o Hélio, o Leandro, que apareceram aí, não sei se continuam conosco, mas passaram por aqui, dois grandes amigos. O Hélio, todo mundo conhece, o Hélio Gustavo, o Leandro é de Curitiba. Então, gente muito boa, grandes amigos. Mas é isso, né? A gente tem que estar sempre em cima dessas mudanças, dessas ações do Estado. Capacidade, Emerson. E foi esse cálculo aí que vai iniciar, então, em 60% e ainda teve essa situação que envolve a pensão por morte. Será que tem algum jeito de a gente verificar essa situação? Porque foi a diminuição da diminuição, né? Quando se trata de vinculação a benefício por incapacidade, né? Foi uma afronta total, na minha opinião, né? Porque coitada dessa viúva. Eu brinco que a Dilma estava nos preparando para isso, quando presidente. Teve uma vez que ela foi ao Senado explicar o contingenciamento das verbas da educação, e ela dizia, isso virou meme, não é 20%, é 20% de 20%, que vai dar não sei quanto. Ela chutava o número lá errado, inclusive. Mas a pensão por morte agora é 60% de 60%, né? Essa brincadeira não é 20, é 20 de 20. Ela estava treinando a gente para fazer dois cálculos e chegar ao mesmo benefício. Por quê? Porque a pensão por morte, historicamente, é calculada em cima de uma aposentadoria por incapacidade permanente, uma aposentadoria por invalidez.
Lá em 1960 já era assim, calculava-se a aposentadoria que o segurado tivesse direito, e se ele não tinha direito a se aposentar, só teria direito à invalidez, né? Então, na lógica, apurava-se a aposentadoria por invalidez para calcular a pensão por morte. E isso veio pela vida, assim. Sempre foi assim. Por quê? A ideia, a lógica por trás da regra é que quem vai receber a pensão por morte não é contribuinte. Então eu não posso usar a contribuição dessa pessoa para calcular a pensão. Eu vou usar a contribuição do falecido. Mas o falecido teria direito à aposentadoria. E é esse direito à aposentadoria dele que sustentaria os seus dependentes. Então fazemos o seguinte, a gente calcula a aposentadoria que ele teria direito, e em cima dessa aposentadoria projetamos a pensão por morte. Isso sempre, pelo menos desde a Lopes em 1960. Não tive a curiosidade de procurar nos textos anteriores, Eloy Chaves e tal, mas pelo menos de 1960 para cá é assim. Teve um pequeno período entre 95 e 97 que houve um erro na legislação, e aí se mandava calcular a média para calcular a pensão, mas em 97 corrigiram e eis assim até hoje. O que aconteceu de problema foi a redução no cálculo da aposentadoria por incapacidade, né? A antiga aposentadoria por invalidez. Porque desde 1995 ela era 100% da média. E aí ela cai agora para os 60% mais 2% ao ano, como são as aposentadorias da nova Previdência, exceto se for aposentadoria por invalidez decorrente de acidente do trabalho. Então aqui acontece uma mudança muito importante. Nós, desde 1995, nós não nos preocupávamos mais em tentar provar que aquele acidente decorreu do trabalho, porque o cálculo era o mesmo. E agora não, é indiferente. Agora não, passou a ser muito importante que aquilo seja do trabalho, que aquela doença que vitimou a pessoa tenha sido provocada pelo trabalho. Porque a doença do trabalho, a doença profissional, o acidente do trabalho, o acidente do trajeto. E a lei faz uma série de equiparações a acidente do trabalho, a gente tem que ficar atento a isso lá na 8.213, porque aquilo que vitimou a pessoa pode ser decorrente do trabalho. E se foi decorrente do trabalho, aquela aposentadoria devida ao falecido continua sendo de 100% da média. E não de 60% a mais. O doutor Hélio fazia, durante ali a vigência da MP o ano passado, que teve as duas MPs trabalhistas, né, do Inhetini ali, que não era considerado inicialmente ali acidente de trabalho, depois perdeu a vigência e voltou. Mas naquele lapso temporal ali, ele brincava nas lives que ele fazia, dizendo que se tivesse saindo do trabalho e sofresse um acidente, estava pedindo para a galera pegar e botar ele para dentro da empresa de novo, que era o que o povo ia ter que fazer, para comprovar que é acidente de trabalho. Graças a Deus isso não persistiu, né? A MP perdeu, então, né, a vigência, não foi transformada em lei, então isso não aconteceu. Foi revogada, né? Foi revogada. Mas aí a gente... levando em consideração, né, a brincadeira, mas é exatamente isso. Nós temos que comprovar e isso aquelas caracterizações que antes assim não eram tão afloradas, está voltando muito mais em voga, que a situação do ENITEP, do CNAE, para caracterizar lá os tipos de doença, tentar enquadrar, para já levar isso bem engessadinho lá no processo desde o primeiro momento, né? Para não ficar tão na dependência de uma perícia judicial, que a gente sabe que nem em todos os momentos ela é tão feliz quanto a gente gostaria que fosse, né? Então, quanto mais nós conseguimos pegar esse anexo do decreto 3.048 no seu anexo 2, né, a linha C, e engessar isso, mais chances... Colocar embaixo do braço e trabalhar com isso. Justamente porque daí o perito já vai ficar um pouco mais dificultoso, então o posicionamento dele encontrar o senso, né, ao próprio legislador, né? É o que a gente tem conversado bastante assim, quando debate a situação de benefício por incapacidade, que as pessoas, assim, bem o comentário que você fez anteriormente, assim, que nós temos que nos debruçarmos, então, na legislação e utilizarmos ela essencialmente a favor dos nossos clientes para engessar o máximo possível, né, o que for
o que for possível, que é no caso do acidente, que em algumas situações não era tão utilizada, mas justamente por não ser tão necessária essa discussão naquela situação, e ao mesmo tempo criar essas novas teses que nós estamos conversando e não simplesmente aceitar, né? Porque, infelizmente, a gente tem essa cultura, né, do conformismo e aceita, e vem uma outra legislação e aceita. Então, justamente... E o brasileiro é muito assim, né? Pela hierarquia e tudo mais, né? O brasileiro é muito conformado, né? No geral. Ah, não, deixa, depois dá um jeito. Ah, depois se vira. Ah, tá bom assim. E não é, gente, temos que ir atrás. Ah, o cara morreu de câncer no pulmão. Vai ver se o patrão dele não fumava muito. Vamos descobrir, vamos achar o que leva. Vamos tentar fazer o link com o trabalho. É óbvio que nem sempre esse link vai acontecer. A pessoa tem um câncer no cérebro e morre. Não tem vínculo nenhum com o trabalho. É óbvio, né, gente? Mas, em muitas situações, aquilo foi provocado no trabalho e nunca se preocupou em buscar essa prova. Vamos atrás da bendita prova. Vamos fazer o nexo. O bendito nexo entre o trabalho e o agravo. Depois também do Covid, né, Emerson, agora, né? Tivemos a nota Pois é! agora, que está causando aquele burburinho, né? O que configura, o que não configura, que foi uma... a própria Previdência Social emitiu a nota e causou até uma situação diferenciada ali no apagar das luzes, né, de 2020, e acabou regulamentando uma situação que estava até um pouco menos regulamentada anteriormente, levando em consideração que as NPs, né, ficaram meio no limbo posteriormente pelas revogações e tudo mais. E veio essa nova Verdade. discutindo em essência, né? E uma outra pergunta. Verdade. Não seria inconstitucional essa diferença de cálculo? A diferença de cálculo que nós falamos pois de é. Eu quero acreditar que ele tá falando, que ela está falando aqui da diferença da aposentadoria decorrente de acidente do trabalho ou não. Se é dessa diferença, pois é, se é essa diferença, eu não vejo nada de errado. Por quê? Historicamente era assim. Se você voltar lá na década de 60, primeiro que a aposentadoria por invalidez era uma só, lá em 60, e ela era de 70% mais 1% para cada ano de contribuição. Em 67, 68, que o INSS passa a absorver também o acidente do trabalho, que até então não era atribuição da Previdência Social, aí nascem os benefícios acidentários, né, como nós os chamamos, e a aposentadoria por invalidez é de 100%. Mas só para benefício acidentário. O benefício não acidentário não era. Em 95, aqui o legislador foi bonzinho e falou, vamos colocar tudo 100%? Vamos. E agora, é um retrocesso? É um retrocesso. Agora, mas eu não vejo essa irregularidade, essa inconstitucionalidade. Primeiro porque está no texto da emenda constitucional, né? Meio confuso dizer que a Constituição é inconstitucional. E também porque há um custeio diferenciado. Benefícios decorrentes de acidente do trabalho são tecnicamente custeados pelo seguro acidente do trabalho, então tem um tratamento diferenciado. Esse tratamento deixou de ser diferenciado em 95, volta a ser diferenciado agora. Se o judiciário vai acatar alguma tese de que isso é errado, é ilegal, é inconstitucional, é sei lá o quê, são outros 500. Mas eu não consigo enxergar isso nesse momento. Não consigo enxergar problema nisso. Problema técnico, tá? Mas cabe também no acidente de qualquer natureza, né? E não somente, exclusivamente no acidente de trabalho também. No acidente de qualquer natureza, que às vezes o pessoal confunde bastante, né? Faz essa confusão no acidente de qualquer natureza. Mas todas as regras que cabem no acidente de trabalho normal vai caber também no acidente de qualquer natureza. Exceto as de cálculo, né? A regra de carência, a regra de não sei o que, todas elas valem para qualquer tipo de acidente. Menos o cálculo, porque aí a emenda é clara ao dizer que no caso dos acidentes do trabalho, acidente a doença do trabalho e doença profissional, terá cálculo diferenciado. Então aí é do trabalho
mesmo, né? Fui atropelado indo de bicicleta para casa da minha namorada, não é acidente do trabalho, apesar disso dar trabalho. Mas não é acidente do trabalho, logo não teria o cálculo de 100% e sim o dos 60%, mais 2% a cada ano, aquela história que vocês já decoraram, já cansaram de ver. Opa, veio uma carta aqui agora. Tivemos uma decisão do GF de São Paulo reconhecendo a inconstitucionalidade, tendo como parâmetro os princípios da dignidade da pessoa humana, isonomia e seletividade. Emendas podem ser inconstitucionais. Ela disse Não, pode. Eu imagino que num processo, né, que ela verificou, deva ter tido esse argumento, então. Não, pensa o seguinte, eu falei que é meio complicado. Não quer dizer necessariamente sim, não. Que não possa ser discutido, né? Tudo pode ser discutido. Sim, né? não, e outra coisa, quando... Do acidente de qualquer natureza também pode entrar na discussão, né? Não, o que eu quis dizer é, eu acho difícil a Constituição ser inconstitucional, mas difícil, não impossível, tá, gente? Tanto que já existiram diversas questões de inconstitucionalidade. Tivemos, por exemplo, o tema 810 no Supremo, que tratava de correção monetária, que considerou um artigo da Constituição inconstitucional, quando ele mandava corrigir os precatórios pela poupança. Então, a própria Constituição teve um artigo considerado inconstitucional, tá? Eu não estou dizendo que não possa ser. É difícil colar. E aí, nós temos um histórico. Por isso que eu gosto de falar muito de como era no passado, por que as coisas eram assim, por que mudaram, por que voltaram a ser, para a gente entender que se você tomar uma invertida na justiça, entrei em ação, perdi porque o juiz é ruim. Não. É porque foi muito bem argumentado do outro lado, mostrando que é assim que o negócio funciona. Tem um vídeo já antigo, de vez em quando ele aparece de novo, de uma pessoa que viu a propaganda de um carro. O sotaque do cara é bem português. E era na propaganda do carro, acho que naquela época do Transformers, do filme, que os carros viravam robôs e tal. O cara comprou o carro e achou que ia apertar um botão, o carro dele ia virar um robô. E o carro dele não virou um robô. E ele liga na loja indignado, dizendo que não está funcionando. E o cara lá do outro lado, rindo, pede para ele levar o carro na revenda para ver o que está acontecendo. Aí ele vai entrar com uma ação porque o carro dele não virou robô, mas carros não se transformam em robôs. Só em filme que isso acontece, no dia a dia não. Então não adianta eu brigar agora para... Bicho, não é por aí, tem coisa que não é por aí. Agora, dá para discutir? Claro que dá, é possível discutir. Tudo se pode discutir. Você pode entrar na justiça para dizer que meu cabelo não é enrolado. E pronto, e que o dela não é liso. Acabou. Pode entrar, vai conseguir provar isso? Vai conseguir alguma coisa? É outra história, mas... Tinha um camarada que vendia queijo aqui na cidade, em Londrina, no calçadão, e ele gritava para vender os queijos dele. Quem não pediu, pida, porque peça é de carro. Então eu brinco sempre, pida, tem que pedir, né? Faça o teu pedido, argumente bem e, quem sabe, pode ter êxito. Esse caso que ela colocou aqui é muito interessante, considerado inconstitucionalidade no GF, com base numa série de princípios, ótimo. Vamos continuar batendo nisso. Quem sabe a gente consegue convencer o judiciário como um todo. Compartilha lá com o pessoal e a gente dá uma olhadinha, dá uma conversadinha também. Coloca lá no meu Telegram, porque eu deixo aberto para que eles possam postar também, né? Posta Legal. Lá no Telegram, aí a gente já dá mais uma olhadinha. É bom que contribui, porque se alguém está passando por essa discussão, né, pode verificar esse julgado em particular. A fundamentação que utilizar. E é o tipo de... E eu sempre digo, é o tipo de situação que precisa ser muito compartilhada. Gente. Quanto mais pessoas estiverem discutindo um tema como esse, maior a chance de êxito. Todo mundo vai ganhar. Não, eu ganhei, mas não vou mostrar para ninguém. Azar o teu, vai ficar só você. No próximo você vai perder, porque vai ser outro juiz que vai analisar, ninguém está discutindo o assunto. Põe todo mundo para discutir o assunto, gente. É por isso que, você sabe como eu escrevo meus livros, eu não escondo nada. Eu entrego tudo, nas minhas aulas eu entrego toda a informação possível. Você está criando concorrente? Que concorrente, gente? Eu estou criando parceiros de trabalho.
estamos crescendo juntos, todos nós crescemos e desenvolvemos melhor nosso conhecimento, nossos raciocínios, etc., quando compartilhamos conhecimento, né? Nessa área de tese também é muito interessante as teses que foram verificadas também. Vou virar puxar saco do doutor Hélio aqui. Mas é que eu lembro da tese da situação que ele mencionou, que uma moça, né, que não conseguia, que foi a tese que tornou, ele mesmo menciona que foi uma das teses, das primeiras teses, e que divulgou realmente, né, o trabalho dele com relação, então, essa concessão posterior do benefício da Previdência, que essa pessoa não conseguiu ter essa readaptação, né, no trabalho. Então, essa discussão da menina que tinha vários tipos, eu não me recordo exatamente, mas eu acho que era cadeirante, tinha vários tipos de problemas de saúde, e que ele conseguiu que, então, a autarquia bancasse a faculdade da menina. A faculdade de moda da moça. Você se recorda dessa situação? Para que, no caso, ela Sim, essa história é linda. Trabalho. Ele sempre comenta, né, esse exemplo, né? Fosse reabilitar. Ele comenta, mas ele não documenta isso. Deu uma raiva do Hélio. Porque ele comenta, ele escreveu um artigo para contar isso pra gente, em vez de usar como base. Ele só conta. Ele só conta essa história, ele não põe isso no papel pra gente. O que eu achei muito interessante, assim. Então, são teses. Eu brinco com ele sempre. Que não precisa ter, né, escrito na lei. Mas é uma ideia muito interessante que merece ser explorada, né? Que merece e realmente tem fundamento, né? Claro. Quer ver uma tese que é bem... Olha o Paulo Bacelar falando bobagem. Paulo é o baixista da nossa banda. Professor também de previdenciário lá do Ceará. Ele é baiano, mas mora em Fortaleza. Bacelar, um abração pra você. E tá errado, errado. Brincadeira nada, eu sei que você falou sério. Você é servidor, cara, pra você tudo tá errado. E ele era servidor até recentemente da Previdência. Mas a outra tese que eu acho muito interessante e que tem muito fundamento, não sei como que os tribunais vão concluir o julgamento disso, mas é a extensão daqueles 25% da grande invalidez para outras aposentadorias. E tá não tem base legal nenhuma. Sim, não tem base legal. Então, não tem base legal nenhuma. A lei não prevê isso de maneira nenhuma. Mas faz todo sentido. Eu tenho um monte de processo aqui no escritório esperando. A bobear já tô até acendendo vela, assim, aqui no escritório. Para passar os demais benefícios. E tomara! Tomara! Mas a tese do pessoal é tentar estender até para o LOAS, né? E eu já vi querendo estender para pensão por morte também. Porque a discussão que está lá é só de aposentadorias. Mas tem e eu já vi toda gente falando que quer tentar. Né, com relação. Realmente, essa tese é bem. Não sei se a doutora Gisele tem ainda, mas ela escreveu um artigo bem interessante, que a gente fez uma live sobre isso, a defesa, a fundamentação e tudo. E ela compartilhou conosco, eu até coloquei para o pessoal lá no Telegram, dessa tese do 25%, que a fundamentação inicial da tese foi dela, a doutora Gisele Jucá. Bem legal. Bacana. Nossa, tá ótima a nossa live, mas eu não vou explorar muito, né? O Emerson que tá dando nosso tempo aqui. A gente poderia ficar conversando um monte ainda, porque teste tem bastante. Assunto tem, né? Tentar garimpar entendimentos favoráveis, né? Mas eu gostaria, então, de agradecer enormemente a presença, então, aqui no nosso feed. Vou deixar salva a nossa live. Me colocar também à disposição para, precisando de alguma coisa também, estou às ordens. Muito obrigado por todas as contribuições durante a nossa live, muitas dicas. Quem chegou depois, pessoal, vale a pena dar uma olhadinha desde o início, porque teve dica de revisão, teve várias dicas muito legais e são situações que não são muito comentadas no dia a dia não, tá? Foi coisa bem nova, então vai lá conferir novamente. Vou dar a palavra para o Emerson. Só fazer... fazer as suas considerações finais. Primeiro, um abraço para o Sodero, que acabou de entrar aqui, Rodrigo Sodero, outro que já cantou com a gente também. Rodrigo já cantou com a nossa banda uma vez, espero que volte a cantar mais vezes. É um querido, grande amigo. E mensagem final para vocês, gente. Primeiro, estudem. Segundo, estudem. Terceiro, estudem. Não adianta, o jeito é estudar
Muito. No meu feed, aqui na minha bio, aqui no Instagram, tem um link de acesso a uns cursos gravados que eu tenho. E agora, no final deste mês, eu e a professora Viviane Mazotti vamos ministrar um curso ao vivo, online. Vai ser só ao vivo, não vai ser gravado, sobre analisando as concessões e benefícios pós-reforma. Nós havíamos feito um ano passado só analisando as cartas de concessão, para entender as cartas de concessão, e agora vai ser analisando a concessão de benefícios como um todo, discutindo os aspectos, por que isso, por que aquilo. Emerson? O curso vai ser nos dias 26 e 27, sexta-feira à noite e sábado à tarde, que é para o pessoal ficar com a manhã do sábado livre, e as inscrições vão até a véspera. Mas o segundo lote, o primeiro lote já esgotou, o segundo lote vai até o dia 15. Então, até o dia 15 tem um valor do segundo lote, depois vai subir o preço. Então, o ideal é fazer a inscrição até o dia 15 para pegar um precinho diferenciado. E aí, quem se inscreve nesse curso vai também, tem que mandar o contato lá, vai para um grupo de WhatsApp que nós criamos. Nós não criamos no Telegram, fizemos no WhatsApp. Um grupo só com os participantes do curso para continuar trocando ideia, para falar não só do assunto do curso, mas de falar de previdência e aprendemos juntos. Então vai ser muito bacana. O link está lá na bio, então. Tanto dos cursos que já estão disponíveis, quanto do curso que vai ser ministrado. Que vai ser ministrado no final do mês, e exatamente. Também, dá uma faladinha também dos livros. Sim. Tem muitos, né? São 4 títulos que eu tenho, todos pela editora Juruá. Então dá para entrar. No site da Juruá, www.juruá.com.br, tem um cupom de desconto aluno20, numeral 20. E com aluno 20 você consegue 20% de desconto em qualquer obra da editora Juruá. Aproveitem enquanto o cupom está valendo. Não só por mim, mas por vários juristas. Quer mencionar um pouquinho sobre as atualizações também? Sim, os meus livros estão todos atualizados, o Manual dos Cálculos Previdenciários, que eu trato de todos os cálculos de benefícios desde 1960 até hoje, e de cálculos de revisões, todas as teses revisionais que eu encontrei, inclusive aquelas que não vingaram, estão no livro com a explicação do cálculo, como fazer, exemplo prático, etc, etc. Tem um livro só sobre liquidação de sentença previdenciária, que está na segunda edição. Tem outra obra que também está na segunda edição, que é só sobre revisões de benefícios para segurados com atividades concomitantes, que é um assunto, uma área maravilhosa para trabalhar. São revisões que sempre dão resultados bacanas. E agora o mais novo, que é o Contribuição Previdenciária das Pessoas Físicas, que eu trato só de contribuições das pessoas físicas. Como que deve contribuir, como é que calcula, por que entra, por que não entra, como é que faz para resolver o problema, que o cara não pagou, vai indenizar, não vai pagar em atraso, não vai. Tudo isso detalhadinho, quem tem que pagar, quanto tem que pagar, como tem que pagar, qual o valor mínimo de contribuição, tudo isso está nesse livro de Contribuição Previdenciária das Pessoas Físicas. Mas é colocar o meu nome, coloca só Emerson, lá na pesquisa do site da Juruá, que já vão aparecer os livros, tem outros autores chamados Emerson, mas você vai achar os meus fácil lá. E aí, fiquem à vontade, usem o cupom aluno20, que tem desconto de 20%, vale bastante a pena, tá bom, gente? É isso. Muitíssimo obrigado, Michele. Só antes de dar o tchau ali, vocês que sempre me perguntam, porque cálculo é a dúvida, né? O pessoal os advogados têm muita dúvida com relação a cálculo, né? Então, o doutor Emerson, eu tiro o doutor de novo que eu esqueço, viu como eu esqueço? Relaxa! Menciona de forma bem detalhada no livro dele. Então, assim, ele tem o livro e na bio, então, tem o curso em que ele vai explicar detalhadamente. Então, quem está com dificuldade de cálculo, pessoal, é o cara. Obrigado. Então, se inscrevam lá no curso, tá? Que vale muito a pena. E o livro também é de excelente qualidade. Vocês aproveitem lá, inclusive, ele deu até dica de desconto. Desculpa, pode continuar. Não, é isso, mas era isso. Quero agradecer, Michele, também me coloco à disposição, tá? Qualquer outro momento, levantar outras discussões, fazer outra live e tal, conta comigo, estou à disposição, é sempre muito bom. A gente sempre aprende juntos, né? O aprendizado é sempre uma troca, né? Uma vez,
No apartamento antigo que eu morava, eu tinha vizinhos muito próximos, então às vezes eu escutava o vizinho discutindo lá do outro lado. E uma mãe discutindo com o filho falou uma coisa que nunca mais eu esqueci. O menino não queria conversar e ela querendo falar com o menino falou: conversa comigo, porque quem troca um pão com outra pessoa fica com um pão. Quem troca uma ideia com outra pessoa fica com duas ideias. E isso eu levei para a vida. Então, quanto mais ideia a gente troca, mais a gente aprende, mais a gente cresce. Por isso que eu gosto tanto de participar de momentos como esse aqui. Agradeço, Mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo convite. Tá? Mas a gente sabe que é muito conhecimento agregado. Pessoal que está chegando agora e ela prometeu que vai gravar a live, tá, gente? Vai dar para ser gravada depois. Alexandra, Cláudia, eu vi que minhas lindinhas entraram ali com um pouquinho de atraso. A nossa mentoria também inicia agora quinta-feira, mas vai ficar salva, porque a live de cálculo tem que ficar salva. E aproveitem o curso lá do Emerson, link na bio, hein? Muito obrigada, beijo no coração, Emerson. Eu que agradeço. E agradeço imensamente. Boa noite a todos. Valeu, beijo, boa noite. Boa noite.